Bom dia a todos. Não, não é isso. Não. Muito bem. Em homenagem ao Aquaman, em homenagem ao Arthur, Em homenagem ao aquático do He-Man, ao Namor, ao Namor, e você não pode namorar o Namor, já dizia. Ai, meu Deus. Anielo e Edson indo pro fundo do mar. Ai, muito bem. Bem-vindos à Nova Escócia, uma região do Canadá. Anielo, qual foi o emprego mais estranho que você já viu? Que eu já vi. É. Pô, complicado. Poxa, essa é uma pergunta complexa. Esse emprego mais estranho que eu já vi. É um emprego assim que quando alguém fala para você, você é capaz de. Pô, mas isso existe? Eu sei que você está sugerindo pra gente abordar o quadrinho por aí, mas deve ter algum emprego mais bizarro do que esse. Deve ter Não, algum. sim. Emprego bizarro, eu tenho certeza que existem, mas só o nome do quadrinho já é bizarro por si só. Inclusive a primeira vez que eu li a capa do quadrinho, eu li errado, né? Porque bate o olho e você lê O Soldado Subaquático. Eu também fiz esse mesmo problema. O Soldado Subaquático. Mas não, ele não foi soldado. Ele solda as coisas, ele não foi soldado. Pois é. Então ele não é soldado, ele é soldador. Isso, ele faz as coisas soldadas. Ai, Hoje eu tô infeliz, né? Mas muito. peço perdão pelo apetite que vocês vão perder no almoço por causa dos trocadilhos, mas eles irão acontecer. Não, tirando que ele já queria colocar uma música que eu me recusei, Mas ela era. Não vou defender a música. tem tudo a quase ver. Né, só o fato que parece um bando de bêbados chutando cachorros em vez de cantando algo, mas. Então, gente, hoje vamos falar de um quadrinho, O Soldador Subaquático, do senhor Jeff Lemire. Ele desenhou e escreveu uma obra pra lá de complexa. E, Aniel, eu não sei você, mas eu gostei muito da obra. Sim, eu achei. A proposta é bem simples, né? Ele quer fazer uma espécie de episódio de Além da Imaginação, mas ele faz perfeitamente, assim. Ele faz. É muito econômico, o roteiro é muito. Não tem nada que você possa tirar sem atrapalhar a história. Apesar de ser um quadrinho bem volumoso, chega a quantas páginas aqui? Só Não de tem, não curioso. diz. Não, diz. 220 páginas aqui. Então, assim, ele chega para sozinho em pé na Ele estante, fica tranquilo. testando, parou em pé Ele aqui. para em pé. Só para, viu? Tirem fotos, vejam, olha só. É razoavelmente volumoso, mas ele é muito econômico porque nenhuma cena dá para ser retirada ali. Ele não perde tempo, ele não enche linguiça, digamos assim. E a história é muito estranha, em vários sentidos. Bem, nós estamos acostumados sempre a pessoas que seguem o trabalho dos pais. Sim, Não é a filho de ideia. peixe, peixinho Filho é. de... Ok. E o pai do nosso personagem era um soldador subaquático de uma. De um. Uma. Como é que fala? Plataforma. Uma plataforma petrolífera. Petrolífera. Então a gente já tem aí uma ideia bem legal, porque o filho acaba pegando o trabalho do pai. Sendo que o histórico dele de juventude parecia dizer que não ia ser isso, né? Porque ele vai para a universidade, ele é um cara estudado, se não me engano, estudou literatura. Sim.
formado em letras, e aí normalmente se esperaria que ele saísse da cidade pequena, onde E os fosse dois embora. vivem, e fosse embora, mas não, ele acaba ficando preso, nem ele sabe dizer o porquê em repetir o passado do pai. E uma coisa interessante é que esse é um quadrinho que fala muito de pai e filho. Sim, E nesse sentido de pai e filho, pra variar, a esposa dele, adivinha só, tá tá grávida. grávida. Então, todos os dramas que ele não conseguiu resolver com o pai, ele vai ter que se resolver agora, antes de ser pai. E tem aquela ameaça terrível, né? Porque não que o pai dele tenha sido um péssimo pai, mas ele teve seus problemas, entre outros, alcoolismo, não dá tanta atenção quanto esperado para a esposa E o e filho. o filho. E o filho aparentemente não aprende a lição, pelo menos durante boa parte do quadrinho. Não aprende a lição do pai e repete quase que os mesmos erros. Assim, E aí, uma coisa legal, Niel, já que você falou nisso, até que ponto a gente não, às vezes, não repete os mesmos erros dos nossos pais. ainda somos os mesmos e vivemos. Cara, a gente deveria ter colocado essa música na lista. Uhum. Que a gente acaba repetindo, às vezes, os mesmos erros, e assim, é de uma simetria assustadora. As coisas vão acontecendo com ele e de repente tem flashback do pai, e você olha, caramba, velho, o cara não aprendeu nada. O cara não aprendeu nada e vai fazer as mesmas coisas. E aí sempre tem aquele velho ditado, né? Que a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como comédia, né? Assim, a repetição ela é pior do que o primeiro erro, digamos assim. Mas nesse caso, a primeira coisa que eu perguntei foi um trabalho estranho. Ser um soldador de coisas da De plataforma plataforma petrolífera. petrolífera e onde você tem que, para quem não sabe, uma plataforma é algo, a gente vê só a parte de cima bonitinha, né? Mas o treco fundo. Tem que perfurar e chegar no petróleo, né? Pois é, então a distância, o Brasil é um dos maiores países que tem tecnologia nesse sentido e são verdadeiras monstruosidades água abaixo. Sim, sim. Quilômetros de São, profundidade. quilômetros. E assim, e o cara ser um soldador nesse nível, né, de que tem que ir lá embaixo e tudo mais, eu olhava assim, cara, isso não pode existir, essa profissão não pode existir. E tem um quê de paradoxo, né? Você está usando um aparelho de solda, esqueci, um maçarico debaixo da água. Assim, então você está usando extrema temperatura, fogo, não é nem fogo, é plasma, né? Plasma. De extrema temperatura debaixo da água ali. É muito contraditório a essência do trabalho. E ele, além de tudo, fica num local de quase completa escuridão, com uma aspas, tocha na mão. É muito ligado com esses opostos, com esses contraditórios. Conforme você vai observando, você fica se perguntando se isso realmente é possível. Uhum. Se essa estrutura, se essa ideia realmente tem cabimento. Afinal de contas, está falando de um trabalho. Mas tudo bem, deixa o trabalho, vamos para a relação pai-filho, a relação marido e esposa. Que aí você olha para o pai e, bem, eu estou vendo a mesma coisa com o filho. Ok. E uma coisa que a gente não falou, não tem cor o quadrinho. Não Então ele tem é cor. todo preto e branco. A arte é relativamente simples, mas ela é muito expressiva, usa muito luz e sombras, muitos tons de cinza, não só branco e preto, mas muitos tons de cinza para dar as expressões emocionais às pessoas. Aqui você, olhando aqui uma página, eu estou vendo o personagem principal, o Jack, acordando e vendo algo que parece sonho de início e depois é realidade, mas não é exatamente também. Uhum. Então, o traço tem muito isso do onírico, do subterrâneo, do subaquático, digamos assim. Se por acaso você estiver pensando em ser soldador subaquático,
Eu acabei de descobrir uma coisa incrível. Eu realmente não sabia, não. Venha, venha. Caramba! Atualmente, seguir a carreira tem sido um grande atrativo por conta dos altos salários. Mas há quem diga que mesmo pagando salários com valores até 3 vezes maior, caramba, que louco! Ganha bem. Mas deve ser um emprego de altíssimo risco, né? Se lidar com mergulho de alta pressão. Oh, eu conheço a profissão que tem um dos maiores salários do mundo. Gente, parei, não vou fazer mais programa de rádio, vou soldar. Vou ser um soldador subaquático. Aí, realmente não sabia disso, não. Confesso. Mas bem, músicas. As duas primeiras quais são? As duas primeiras são uma lenda. Andy Murray, You Need Me. Que tem tudo a ver com a relação dele com a esposa. Sim. E a segunda, Diana Krall, How Deep in the Ocean. que tem tudo a ver com o oceano. E são duas musicistas canadenses. Ah, lembrando que todas as músicas hoje são canadenses. Daqui a pouco a gente volta. Tão legal que parece um sonho. 98,1 FM, Utopia. Muito bem. Falando um pouquinho mais do quadrinho O Soldador Subaquático, do Sr. Jeff Lemire. O quadrinho começa com uma proposta simples. Né? A gente descobre que o Jack tem uma esposa. Ele é uma pessoa meio desligada do mundo. Parece que o mundo e ele não se conectam direito. Ele está sempre meio que desligado, meio que fora do... Parece que ele atravessa a vida sem se envolver com as coisas. Né? Eu tô aqui. No fim das contas, a sensação que a gente tem é essa. Eu tô aqui. E se eu tô aqui, tá bom. Imagine uma pessoa que acaba conseguindo se tornar um workaholic de um emprego como esse. Ele se dedica mais ao trabalho de ser um soldador subaquático do que para as coisas pessoais. E vamos convenhamos, para ser workaholic de alguma coisa, não seria interessante ter um trabalho que não fosse assim tão repetitivo, tão mecânico? Tanto que logo no começo do quadrinho, o chefe dele fala: você não deveria estar na cidade. Na cidade não, você não deveria estar em terra, curtindo tua esposa e a gravidez e tudo mais. O que você tá fazendo aqui? Vem trabalhar. Pois e a esposa claramente carente da atenção dele no meio da gravidez, já pro final da gravidez até. E ele, assim, não é nem que ele não se importa, ele não percebe isso. O mundo tá rodando. Uhum. E eu tenho que trabalhar, e vou trabalhar. E aí, nesse mergulho em especial, uma coisa chama a atenção dele. Um relógio. Ele está a centenas de metros ou quilômetros debaixo d'água, encontra um relógio de bolso, um modelo um tanto quanto antiquado, mas brilhante, debaixo do mar, em ótimo estado. Perfeito estado. O que ele deveria, no mínimo, ter explodido, né? Devido à pressão. Sim. Ele deveria, no mínimo, ter explodido. Não, o bichinho tá lá, bonitinho, brilhando, chamando ele. Jack, Jack, Jack. E a grande coisa que deixa ele totalmente noiado nisso é que o relógio é um relógio idêntico ao que ele ganhou do pai dele na infância terna dele e não sabe mais onde está. Esse relógio ele se perdeu. Então você tem aquela grande lembrança do seu pai que você não sabe mais onde deixou e de repente encontra algo idêntico, ou talvez o mesmo, debaixo do oceano. Num dia normal de trabalho. E aí que o quadrinho começa a ganhar o seu plot twist.
né, seu rumo, digamos assim. Esse relógio começa a chamar o Jack a tudo que aconteceu com o pai dele. Ele e o pai. Não custa lembrar que uma parte também importante da sensação que você tem ao ler o quadrinho, que nesse primeiro mergulho ele teve alguns problemas com o oxigênio e você não sabe ao certo se o que ele viu ou ele alucinou por questões de baixa oxigenação cerebral, problemas de descompressão que tiveram que tirar ele muito rápido. Então, ele viu mesmo? Ou ele alucinou com aquilo? O relógio existe? Não existe? Algo é real? Algo é ficcional? Algo é criado pela mente? Será que o subconsciente dele estava criando aquele relógio para que assim ele lembrasse do pai? E será que essa obsessão que ele ficou com o relógio não sai da cabeça dele? Ele vai fora do expediente procurar esse relógio de novo. E vale dizer que ele viu o relógio no fundo do mar e só. Ele não pegou o relógio. Exato. O relógio não voltou com ele. Então ele fica totalmente obcecado. E essa obsessão, de onde ela vem? Uma simples questão emocional? É algo que ele alucinou e ficou paranoico? Ou é algo ainda mais profundo? Então, eu não vou fazer essa piadinha. Não. Eu não vou fazer a piadinha do mar profundo, mais profundo. Não, quanto mais profundo você vai, mais vou perder gente ouvindo o programa que vai querer me jogar. Mas é exatamente aí que o quadrinho começa, pelo menos aí, Anielo, pra mim, foi onde ele me pegou de vez. Sim, sim. Afinal de contas, que loucura é essa que tá fazendo o Jack lembrar o pai com tanta força, ser o pai algumas vezes, né? Ele olhar para a esposa e não se ver como o Jack, mas como o pai dele, agindo com a mãe, né? Ele chega em determinados momentos não dá para saber ao certo se ele acorda no passado ou se ele sonha com o pai e revive os momentos. Tem uma certa hora em que, se você estiver lendo um quadrinho e depois que a gente falar isso para você vai ficar um pouquinho mais claro, pelo menos para mim foi bem confuso em certos momentos, o que é sonho, o que é realidade, o que é o pensamento do Jack, o que é um subconsciente gritando. E assim, a maioria dessas dúvidas acabam se resolvendo no final. Não vou explicar o porquê, obviamente, não vou explicar. Mas sempre fica uma zona nublada, assim, outra coisa que, isso realmente ocorreu, isso foi sonho, isso foi alucinação. Fica muita coisa no ar ainda, mesmo depois do final, mas isso é bom porque você preenche essas zonas mais nubladas com as suas interpretações e torna a obra mais rica ainda por O cima. interessante é que o Jeff Lemire ele deixa isso muito, parece que é proposital. Sim. Essas aberturas que ele dá para o nosso entendimento. Cara, lê o quadrinho. O que eu não explicar, pode delirar com vontade. Inclusive a mensagem principal do quadrinho, que está ligada à paternidade, ela é comunicada mais para o seu lado inconsciente do que do lado consciente. Você não vai conseguir chegar no final e tirar uma lição moral da história como uma fábula de Esopo. Assim, você vai... Não, eu entendi o que ele quis me dizer, mas é difícil colocar em palavras porque é muito mais uma questão subliminar, muito mais uma questão de inconsciente coletivo, de percepção de símbolos, do que realmente um raciocínio puro e simples. E só dando uma dica breve, a gente já falou disso, né, óbvio, mas uma dica breve. Se você é pai, se você vai ser pai em breve e lê o quadrinho, algumas coisas vão fazer umas ligações muito loucas. Algumas coisas num nível muito básico e algumas coisas num nível muito mais profundo. Assim. No nível muito básico, por exemplo, esteja do lado da sua esposa quando ela vai
vai ter trabalho de parto. Porra, principalmente. Assim, lendo o quadrinho você vai entender do que eu tô falando, mas... Eu sempre falo que uma das maiores loucuras que eu fiz quando Samuel estava para nascer é que, sem querer, né, eu acabei levando minha esposa, na época, né, grávida, para o hospital de moto. Fantástico. Ela com barrigão de 9 meses. E a gente numa moto 125 cilindradas descendo Sobradinho, indo pro plano. Muito doido. Loucura total. Mais alguma coisa? Vamos Então, para as músicas. Vamos para as músicas. A gente acabou de ser invadido aqui no estúdio. E eu falando de sexo. Legal. Ops. A gente tá molhadinho. Eu acabei de pegar a chuva. Vamos com Seed and Colors, com Sleeping Sickness, que tem tudo a ver com a relação pai e filho. E Great Big Sea, Drunken Sailor. Que tem tudo a ver com o passado do pai. Então, daqui a pouco a gente volta. Quando uma criança nasce, todos temos que cuidar para que os direitos dela sejam respeitados. E tudo começa com a certidão de nascimento. O ideal é que logo depois de nascer, os pais compareçam ao cartório da cidade para tirar a certidão de nascimento. Ela é de graça, garantida por lei. Mesmo que os pais ainda não tenham a certidão de nascimento dos filhos, é só ir ao cartório da cidade e pedir para tirar a certidão. Não existe multa e lembre-se, o documento é de graça. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Anielo, uma das profissões mais arriscadas e bem pagas do mundo, uma cena do soldador subaquático de Jeff Lemire, mas antes disso, enquanto você vai pensando na sua cena, eu vou te jogar uma outra ideia. Problema entre pai e filho. Todos nós, bem ou mal, certo ou errado, em algum momento da vida, tivemos problemas com nossos pais, seja pai, seja mãe. Seja você homem, seja você mulher, todos nós, em algum momento, tivemos um problema com isso. Em algum momento, você se viu numa situação como a do nosso Jack? Sim e não. Porque a resposta é tão evasiva assim. Já tive problemas com meu pai, aliás, para a maioria das pessoas ainda tenho problemas com meu pai, porque a resolução foi um afastamento. Então, é uma resolução que não manteve a relação. Mas o meu problema com meu pai, ele é muito menos abstrato do que o que está no quadrinho, assim, que o problema do Jack com o pai dele são dois, basicamente, né? A questão do pai dele se sentir diante de um pai ausente no lar, ausente na sua educação, e de um pai que se envolveu demais com o álcool. E essas duas coisas eu não tive nada similar. Mas sim, eu sem dúvida já tive tanto a questão de dubiedade de ter o amor, é inevitável. Quem não ama o pai provavelmente tem um desvio psicológico. Mas o amor que você tem para uma figura e que você vê ela como problemática ao mesmo tempo, esse conflito, e o medo de repetir os mesmos erros, isso eu já tive. Eu acho que eu também já tive problemas com meu pai, ainda mais porque ele faleceu e eu estava brigado com ele ainda. Mas realmente repetir os mesmos erros é que foi, para mim, o grande fantasma. Todas as perrengas, eu acho que é tranquila, né? Já consegui me resolver com muita coisa, muito até da minha adolescência, na verdade, mas esse lado
não repetir os mesmos erros é o grande fantasma. Sim, sim. Eu lembro, não vou dar detalhes, porque é questões íntimas sim. ali, mas eu lembro de ter uma vez uma conversa com minha irmã de: vem cá, você acha que eu estou fazendo isso e isso que nem o meu pai faz? Ela quase riu da minha cara, porque era um medo tão ridículo, assim, era uma coisa que eu tão não fazia, mas eu lembro desse medo claro, assim, não, eu não estou fazendo exatamente isso. Ela quase riu da minha cara. É aquele momento que ela pega uma luva, bate na tua cara e, ô mané, acorda. Mas realmente esse, eu acho que quando você começa a olhar, quando se, não muito no seu caso, mas no meu talvez, mas quando você é pai, esse medo ele é muito frequente, muito pesado às vezes, né? E a gente vê que o Jack tem esse mesmo temor, só que ele cai na mesma. Ele cai na mesma, Armadilha, né? Ele chega num ponto de assim, próximo a sacrificar a vida dele, não no sentido de morrer, mas próximo de sacrificar tudo que ele valoriza por repetir os mesmos erros. Assim. Sim. Uma cena que eu não consegui folhear aqui e achar, mas eu lembro da cena em que num dos flashbacks ou sonhos, em que o Jack vai ao bar procurar o pai dele como o primeiro ponto que ele resolve procurá-lo. O pai sumiu, ele precisa falar algo muito importante para o pai, e o primeiro lugar que ele vai é para o bar da cidade, porque o pai era o bêbado da cidade do interior, digamos assim, o bêbado típico. Eu achei muito marcante isso, muito marcante da falta de intimidade entre os dois. De, assim, o lugar preferido do pai ser um lugar público, de ser um lugar, não só a questão do alcoolismo, mas a questão da total diferença do mundo do pai para o mundo do filho. O filho sabia da vida adulta do pai a ponto de não ter um vínculo. O meu lugar para encontrar meu pai é, sei lá, na praça da cidade ou no parque onde eu brincava. Não, é no bar. É muito marcante para mim. Foi muito. Se eu fosse destacar a cena, é a cena que para mim demonstra o quão longe eles estavam. E o que é melhor, e aí eu não vou explicar o porquê, tem uma leve desconstrução nisso, porque o motivo que o garoto vai procurar o pai no bar é o motivo que leva ele a se reencontrar com o pai, de certa forma. Você falou muito do pai. Assim, aí volto a dizer, né? Se você pôde presenciar a gravidez, né, da esposa e tudo mais, esse é um momento muito, muito legal, porque me lembrou da época em que Samuel era bebê, aliás, era um feto, né, no ventre da mãe, e me lembrou de muita coisa que a gente acabava fazendo, e assim, preocupações que você tem, um milhão de coisas, mas uma das cenas que eu até brinco muito com Samuel até hoje, lendo essa parte, que tem uma hora que ele, conversando com ela, ele fica ouvindo, né? Ele coloca o ouvido na barriga dela, né? Fica tentando ouvir o que está acontecendo. Isso me remeteu a tanta coisa de quando Samuel era bebê, incluindo uma das cenas um dos momentos mais fantásticos, né? Meu filho ouve heavy metal, hoje em dia por minha culpa, porque a mãe dele estava cansada, ele estava tenso na barriga dela, e a gente estava no auge de desespero. Ela tinha feito tudo, cantado, tomado banho, e deitado de um lado, deitado do outro, e ele estava tenso ainda. Aí eu peguei um fone, né, desses fones antigos, né, de colocar no ouvido, né, e de concha fechada. De concha, né, concha fechada. Coloquei uma fita cassete que eu tinha do Metallica, coloquei no play e falei, cara, é o desespero. Isso era umas 4 da manhã. Isso porque eu tinha trabalhado no dia seguinte.
E de repente a barriga dela foi aliviando, até que aliviou. E ela falou, eu acho que agora ele descansou. Aí numa outra semana, ele também com a mesma coisa, foi Iron Maiden. Foi mais rápido ainda. Eu, cara, funcionou, deu certo. E assim, vendo eles deitados na cama, com ele ouvindo o bebê e tudo mais, toda essa... me remeteu muito a mim, né? Então por isso que eu falei, é um quadrinho que em certos momentos, ele é muito pessoal. Sim. Muito, muito íntimo também. Não que dá pra dizer que isso é bom ou ruim, mas ele tem muito essa ligação. Eu acho isso bom. É sinal que você... É uma história tão íntima do Jack que acaba ressonando em todo mundo. Assim. Quando você vai ao fundo do íntimo de um personagem, você acaba tornando a história universal. Eu achei sensacional nesse sentido. Acho que é como você falou, acho que cada um que vai lendo a obra vai ter o seu momento de introspecção, não apenas num nível tranquilo, mas às vezes em momentos eu estou fazendo a mesma coisa, ou algo que me remete a um passado, não é, que aconteceu, óbvio que aconteceu, a um passado muito forte, melhor dizendo. Então acho que o quadrinho tem toda essa... Não é tão óbvio assim, um passado que aconteceu. Afinal, o passado aqui não é claro o que aconteceu. Não, tô falando pra nós, pro Jack é outra coisa. Esse passado do Jack é algo que vai além. Muito além. Ok? 2 músicas para terminar o programa de hoje. E aí, uma é ideia minha. Eu adoro Sarah McLachlan e aí essa música Drown of the Rhythms, que tem tudo a ver com o amor dele com a esposa e a ideia do mar. Né? Vamos bailar no ritmo do mar. E a última música, para fechar, como a proposta do Jeff Lemire foi criar um episódio de Além da Imaginação nos quadrinhos, e como ele conseguiu fazer isso, então para lembrar o saudoso tema do Twilight Zone. Gente, programa Quadrinhos indo embora. Aqueles que ouvem pela Rádio Utopia, um grande abraço, um bom almoço a todos. Aqueles que ouvem o programa nas internets da vida, o que você vai fazer agora? Espero que tenham gostado. Nielo? Sonhem todos comigo, se tornem soldadores subaquáticos e me emprestem dinheiro. Eu estou precisando. E quem não tá?